Pessoal, beleza? Estamos juntos aí de novo. A gente está falando sobre projeto elétrico predial agora. E uma das coisas mais importantes que a gente precisa aprender no projeto é em relação à demanda, correto? A carga que o consumidor tem instalada, ela varia ao longo do tempo. O que é isso? A carga não fica ligada 24 horas por dia constante, ela varia. Então isso define o quê? Algumas situações de demanda que a gente vai ver em relação ao trabalho da gente. Vocês vão ver com o passar dos slides aqui, vocês vão entender isso daí, tá? A gente precisa entender o que é carga ou potência instalada, demanda e consumo. São coisas diferentes, correto? Então, a carga ou potência instalada é a soma de todas as potências nominais de todos os equipamentos que estão instalados na unidade consumidora. Isso é potência instalada. E é o que? Expressa em quilowatt. A demanda é a média dessas potências instantâneas de cada unidade consumidora. Percebe? Então ela já não é igual à potência instalada, ela é uma média daquele período que a carga está funcionando. O seu motor de uma bomba, por exemplo, não fica ligado o dia todo para encher a caixa de água. Então essa demanda é daquele momento em que a bomba ficou ligada, certo? E consumo é o que? É a energia consumida no intervalo de tempo, certo? Então a gente tem aqui, eu estou dando um exemplo aqui, ó, de pico de demanda, ou seja, esse espaço de tempo aqui, ó, esse número de horas, foi o que? A demanda máxima que foi registrada nesse consumo por hora, correto? Então, observa bem, a demanda média de um consumidor ou de um sistema é a potência elétrica absorvida durante um intervalo de tempo determinado, tá? 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, tá? Mais comum, essa média é 15 minutos, é o mais utilizado. Então aqui ele faz uma pergunta, qual a demanda média desse gráfico? Tá? Então ele te dá aqui uma potência de 300, 200, 100 para esses intervalos, correto? Pesquisa isso aí para nós. Demanda medida, presta atenção, a maior demanda da potência ativa, pessoal, a gente já sabe das nossas três potências, ativa, aparente e reativa. Essa aqui é da potência ativa, é carga instalada, correto? Em quilowatt, tá? Verificada por medição no intervalo de 15 minutos durante um período de faturamento, tá? Expressa em quilowatts, como eu já falei, tá? Aqui está uma continha, tá? É o fator de demanda, ela é o que? A razão entre a demanda máxima, o D máximo, no intervalo de tempo, e a carga nominal instalada do seu consumidor, a carga total instalada. Então, esse fator da demanda é o que? A demanda máxima no período dividido pela potência instalada, tá? Onde é que a gente está querendo chegar? Observa bem, a figura mostra a carga de uma instalação. Então observa em relação à oscilação desse funcionamento das cargas, correto? Sabe-se que a carga instalada é de 10.000 kW, certo? Qual é o fator de demanda? Então, a demanda máxima que foi registrada aqui, ó, é de 650 kW, correto? Está aqui no nosso gráfico. Então você pega 650, que é a demanda máxima, e divide o que? Pela potência instalada, que é 10.000, ou seja, o fator de demanda dele é 0,65, ou seja, ele está usando 0,65 da carga total que ele instalou. É isso que a gente tem que entender, tá bom? Categoria de atendimento e algumas limitações.
a gente tem que entender isso aqui principalmente para tipos de consumidores. Como o consumidor é monofásico, a gente tem a categoria M1, M2 e M3. Isso aqui para cada valor de carga instalada, correto? No sistema bifásico, ou seja, duas fases e um neutro, ele tem o sistema B1 e B2 para cada valor de potência instalada. E o trifásico tem a categoria do 1 ao 4, conforme a carga instalada. Beleza, pessoal? Aqui a gente tem limitações de fornecimento e dimensionamentos. Então aqui ele vem para aquelas categorias, essas categorias que a gente viu aqui, ó, ele vem especificando todas as potências aqui, ó, tá? E já vem explicando qual condutor, a entrada, quantos milímetros é o condutor que você vai colocar, que é a potência de cada motor ou máquina de solda que possa ter. Ou seja, a tabelinha já te dá tudo, você não precisa calcular nada, correto? Então, só um exemplo, determinar a carga instalada em quilowatts e os dados da entrada de energia elétrica de uma unidade consumidora com as seguintes cargas. Então, ele te deu aqui 10 pontos de luz incandescente de 100 VA, 5 pontos de luz incandescente de 60 VA, 12 tubes de 100 VA, 5 tubes de 600 VA, um chuveiro de 5.500 watts, um ar-condicionado de 10.000 BTUs e te deu aqui, ó, 1.650 VA em relação ao 10.000 BTU e um fator de potência 0,85, tá? Então aqui ele já fez a conta geral, fazendo, são 10 pontos de 100, dá 1 kW, correto? Então ele saiu fazendo as contas parciais. E aqui, na carga total instalada, ele pegou cada valor que ele achou aqui, ó, e colocou aqui somando, ó, certo? Então, deu uma carga instalada de 12,4 kW, beleza? Então, olha só, naquela tabela que a gente viu dos consumidores, se a gente tem de 12,1 a 20 kW, você tem que usar o método B1, correto? Que é aquele bifásico, aqui ó, até 12 kW até 20 kW, correto? Então isso aí ele já mostra pra gente que a gente precisa o quê? De ter duas fases e o neutro disponível para esse cliente. Né? Não é um cliente onde você pode pegar só uma fase. Um cliente não pode ser monofásico com essa categoria de carga aqui. É isso que a tabela está mostrando para a gente, ok? Então, olha só, ele está te mostrando também uma carga mínima e fator de demanda para instalação de iluminação e tomadas em geral. Então, olha só, ele te pediu um exemplo aqui, ó. A carga instalada com iluminação e TUG no projeto de um hotel foi 30 kW, certo? Qual a demanda a ser considerada devido a essa carga? Então, observa bem, a tabelinha já dá para a gente. Olha só, hotéis e semelhantes. Aqui ele falou, ó, o projeto, a carga instalada de um hotel, certo? Foi de 30 kW. Então, como é hotel, observa bem, é 50% para os primeiros 20 kW, aqui é 30, não sobrou mais 10 kW, correto? E 40% para os que excedem os 20 kW, correto? Então eu fazendo essa continha aqui, ó, de 50% para os primeiros 20, mais 40% para os 10 que sobrou, eu vou ter o quê? Uma demanda de 14 kVA. Então isso aqui me ajuda na hora de fazer o requerimento para a concessionária para ligar a nossa energia. Tá? Fatores de demanda para equipamentos de uso residencial. Outro exemplo,
Uma residência tem 4 suítes e em cada suíte tem um chuveiro de 4.400 watts. Olha só, 4 suítes e em cada suíte um chuveiro de 4.400. Qual a demanda dessa residência devido aos chuveiros? Então aqui é o número de aparelhos. Então, como ele falou, tem 4 suítes e em cada suíte tem um chuveiro, ou seja, nós pegamos aqui, 4 chuveiros, não é isso? Dá uma demanda de 48%, correto, pessoal? Então tá lá, dá 8.448, tá? Aqui tem outro exemplo, um shopping center, tem 28 lojas de pavimento térreo e 23 lojas no pavimento superior, tá? Cada loja tem um condicionador de ar de 10.000 BTUs, tá? Que é 1.650 VA. Qual a demanda desse shopping devido aos ar-condicionado? Então, olha só, se você fazer as contas aqui, ele tem 28 lojas em cima, mais 23 embaixo. Então você vai ver que o número de aparelhos que tem, você vai pegar o fator de demanda e vai dividir, e você vai achar essa demanda aqui de 63,11 kVA, beleza? Faz essa continha aí pra gente. Fatores de demanda de fornos e fogões elétricos, ou seja, aqui para cada, você tem 2, 3, 4, 5 fornos na sua casa. Então, a potência, você vem com o fator de demanda de acordo com o número de aparelho que você tem. Porque o que significa isso? Se você tem 5 fornos na sua casa, não significa que os 5 vão funcionar ao mesmo tempo. É por isso que leva em consideração o fator de demanda. É isso que a gente tem que prestar atenção. Tá bem? Outro exemplo. Demanda individual de motor monofásico. Uma pequena indústria tem os seguintes motores monofásicos. 2 motores de 1 CV, 3 motores de meio CV, 1 motor de 2 CV. Qual a demanda devido aos motores dessa indústria? Então ele vem aqui na tabelinha, tá lá, 2 motores de 1 CV, tá aqui, 1 CV, correto? A potência absorvida na rede, o fator de potência, tá? Então ele vem especificando aqui, se você tem 2 motores de 1 CV, você tem que colocar o quê? 1.19, tá? É isso que ele quer que você faça. 3 motores de meio CV aqui, meio CV, número de motores de 3 a 5, o fator de demanda é 0,64. Um motor de 2 CV, aqui 2 CV, um motor, então tá lá 2,44. Então são esse tipo de coisa que a gente tem que prestar atenção no fator de demanda, tá? Demandas individuais já em motores trifásicos. Uma pequena indústria tem os seguintes motores trifásicos. Olha só, 3 motores de 5, tá aqui 3 motores 5 CV, 3 motores, correto? Então tá o quê? 3,47, essa é a demanda individual absorvida em kVA, correto? Então, veja isso daqui, faz a somatória, que vocês vão ver que vocês vão ter uma demanda de 16,02 kVA, tá bom, pessoal? Aqui nós temos outra tabelinha de aparelho de aquecimento eletrodoméstico. Então, olha só, ele vem especificando aqui vários equipamentos, batedeira, cafeteira, aparelho de som, estradeira, ele vem te dar a potência, tá? Relativa a esse equipamento, tá? Tabela 9, potência nominal média de condicionadores de ar. Então você fica pensando, porque geralmente o condicionador de ar ele dá potência em BTU, mas tem uma tabelinha que já te entrega isso em potência ativa e aparente, para você não ter que ficar fazendo conta, tá bom? Então ele falou, determinar a demanda de uma unidade consumidora com as seguintes cargas. Então ele te deu todas essas cargas e quer que você faça a demanda, correto? Aqui ele desenhou, calculou, né, parte por parte, e aqui no final ele somou as demandas, correto? Quero que vocês peguem e façam isso aqui nesse material que eu mandei para vocês, tá? Então aqui, tem a demanda total que deu 13,322 kVA, tá bom? E
aqui tem algumas referências, se vocês quiserem olhar aí, tá? Então eu estou aí à disposição, já mandei esse material para vocês, tá? Então para a gente começar a estudar o projeto elétrico predial, eu quero que vocês peguem, estudem isso aí com carinho, isso aí é muito importante, tá bom, pessoal? Um abraço, obrigado.